A dinâmica que existe dentro do núcleo familiar muitas vezes pode ser bem mais complexa do que parece. É comum sentimentos como mágoa, remorso, culpa, seja por parte dos pais, dos filhos ou até entre irmãos. Essa é uma temática bastante presente em diversas obras, como em narrativas ficcionais ou até naqueles trabalhos mais autobiográficos que tocam na questão da memória. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Vilela, produtor de conteúdo sobre livros, quadrinhos e outras coisas mais aqui no YouTube. E para hoje, pensando nisso tudo, eu separei algumas dicas de leituras que nos mostram a complexidade dos relacionamentos familiares. No total temos 6 obras, no caso 2 livros de ficção, 2 quadrinhos e 2 livros de não ficção. Eu vou conversar com vocês sobre cada um deles, mostrando aspectos que eu considero importantes e que destacam justamente a proposta do vídeo de hoje. Mas antes eu quero só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, e se possível hypar o vídeo. Dessa forma você ajuda muito porque o YouTube recomenda esse conteúdo para mais pessoas. Eu quero começar a lista de hoje com um livro, um clássico, que é referência quando pensamos em laços familiares complexos. No caso, um trabalho conhecido como Carta ao Pai, do Franz Kafka, que eu li nessa edição aqui da Antofágica, que conta com tradução de Pete Risati. Aqui nós temos um texto autobiográfico, um desabafo muito sincero, onde o autor reflete sobre a sua complicada relação com o próprio pai, destacando eventos traumáticos, a influência dessa figura paterna e sentimentos como medo e culpa. Além de se tratar de uma publicação póstuma e com um título escolhido pelo amigo do autor, o Max Brod, essa carta em questão nunca chegou nas mãos, digamos assim, nunca chegou para o pai do Kafka. A mãe do escritor nunca entregou a carta para o marido, e o Kafka também não insistiu muito nessa questão. No geral, Carta ao Pai é um texto muito emocionante, mas ao mesmo tempo impactante. O livro nos mostra toda a angústia do autor, revela as suas fragilidades e também a forma como atitudes depreciativas do seu pai interferiram diretamente na sua personalidade. Além disso, a carta também é excelente para você perceber a influência da figura do pai na obra literária do Kafka. Isso é algo que conseguimos notar, por exemplo, em livros como A Metamorfose ou no conto O Veredito. Mais uma recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado Helena Sabe, da escritora argentina Cláudia Pinheiro, que saiu no Brasil pela editora Morro Branco com tradução de Elisa Menezes. Nessa leitura temos uma história protagonizada por Helena, uma idosa com Parkinson mais avançado que tenta descobrir quem foi o responsável pela morte da sua filha, que foi encontrada dentro de uma igreja. Vemos como Helena tenta encontrar caminhos para solucionar o que aconteceu, mesmo contra a vontade da polícia. Ela faz isso também mesmo com todas as limitações da doença, já que ela era muito dependente dos medicamentos para conseguir se locomover. Esse com certeza foi um dos melhores thrillers que eu já li, inclusive um dos mais originais. O livro conta com uma escrita magnífica, envolvente, que reforça a complexidade do relacionamento entre mãe e filha, especialmente no aspecto do cuidado com o outro. Para mim, Helena Sabe é o tipo do livro que deveria ser bem mais conhecido do que é. É uma obra que, além de tratar do campo dos laços familiares, também fala muito sobre a incompetência das instituições, hipocrisia religiosa e por aí vai. Mais uma leitura que eu quero recomendar para vocês é desse livro chamado Caderno de Memórias Coloniais, da escritora Isabela Figueiredo, que saiu no Brasil pela editora Todavia. Para quem não conhece, a Isabela Figueiredo é uma escritora e jornalista portuguesa que nasceu em Moçambique, em 1963. No caso, ela nasceu no período colonial, quando essa região ainda não era independente e fazia parte do Império Português no continente africano. Nessa leitura, a autora reflete sobre a sua infância, adolescência, enquanto vivia na antiga capital Lourenço Marques, isso sempre com um olhar crítico, atento a desigualdades, refletindo muito sobre as suas vivências e também sobre os próprios privilégios que ela, sua família e pessoas brancas tinham naquela realidade. Ao mesmo tempo, ela também reflete bastante sobre a sua complexa relação com o pai, um eletricista português marcado por diversas atitudes profundamente racistas, que muitas vezes enxergava e também tratava os nativos com grande desprezo.
A obra é composta por vários pequenos fragmentos de memória, que traçam todos esses aspectos, mas focam bastante justamente naquilo que eu comentei antes, na ligação dela com o seu pai, e a forma como ela percebe as suas posturas, as suas atitudes, o seu caráter e também a sua personalidade. Por sinal, para quem tiver interesse, eu falo mais detalhes desse livro aqui na resenha exclusiva dele que eu disponibilizei na área de membros do YouTube. Para assinar, basta clicar no botão Seja Membro que está logo aqui abaixo. Com apenas R$ 7,99 por mês, você pode assistir todos os conteúdos exclusivos, tem acesso antecipado para alguns vídeos do canal, além de outras recompensas. Agora, entrando no campo da literatura asiática, que não pode faltar por aqui, eu quero recomendar para vocês esse livro chamado Sobre Minha Filha, da escritora Kim Hye-jin, uma escritora sul-coreana. Eu li o livro nessa edição aqui da editora Fósforo, que conta com tradução de Hyo Jong-sung. Nesse livro, tudo é narrado por uma mãe de classe média que trabalha como cuidadora de idosos e sempre tentou seguir as regras sociais, ter uma carreira estável, uma casa e coisas assim, criando inclusive a sua filha para ela seguir a mesma lógica de vida. Só que no decorrer da leitura nós vemos como essa mesma filha segue caminhos completamente diferentes daquele que sua mãe tinha planejado, o que desenvolve, na narradora uma enorme dificuldade de aceitação. A filha, que é chamada pelo apelido de Green, estava enfrentando diversos problemas no trabalho. Além disso, ela se assume lésbica e volta para morar na casa da sua mãe com a atual namorada, o que gera na narradora diversos pensamentos preconceituosos e intolerantes. Essa é uma leitura muito interessante que nos coloca para pensar sobre posturas controladoras dos pais. Também fala muito sobre como cada pessoa de um jeito tem suas próprias características, sua própria personalidade. Em paralelo, o livro também traça sobre outros pontos importantes, refletindo sobre o complexo cenário econômico da Coreia do Sul para a classe média, também sobre a questão da homofobia nesse país e por aí vai. Agora, citando um quadrinho, mais uma leitura que se encaixa na proposta do vídeo de hoje, é essa daqui chamada A Casa, do quadrinista espanhol Paco Roca, que saiu no Brasil pela editora Devir e conta com tradução de Jana Bianchi. Nessa leitura nós acompanhamos 3 irmãos tentando organizar e reformar a casa de veraneio da família para venda. Só que nesse processo, ao entrar em contato com coisas nostálgicas, eles vão se lembrando de experiências que passaram por ali, especialmente ao lado do falecido pai, que era apaixonado pelo lugar. Eu já sou muito fã do Paco Roca por conta de outro trabalho seu, conhecido como Rugas. Mas depois que eu concluí esse daqui, o A Casa, esse aqui realmente virou um quadrinho muito especial para mim. Com certeza está entre os meus favoritos. Nesse trabalho nós acompanhamos tanto o relacionamento dos irmãos, marcado por atritos e mágoas no presente, quanto também a relação deles com o pai, isso através de memórias que vão surgindo aos poucos. No geral, esse é um quadrinho bem emocionante sobre a influência familiar, sobre o vínculo entre irmãos e também sobre a forma como os filhos lidam com o envelhecimento dos seus pais. Também quero indicar para vocês um mangá incrível chamado O Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi, que saiu, no caso, pela editora Pipoca Nankin, com tradução de Drick Sada. Nessa obra acompanhamos um homem de meia idade chamado Yoshi, que mora longe da família por causa de mágoas que adquiriu ao longo da juventude, especialmente com seu pai. Só que ao saber do falecimento dele, o protagonista decide viajar para sua cidade natal para participar do velório. A questão é que, ao escutar as conversas entre os parentes e amigos do falecido pai, esse protagonista vai percebendo que a imagem que ele tinha dele era bem diferente da realidade. Diário do Meu Pai é uma leitura sobre memória, ressentimento, remorso, sobre a dor de ser tarde demais e também sobre a importância de conhecer antes de julgar. Esse mangá é uma leitura com ritmo lento, como tudo do Jiro Taniguchi, mas ainda assim pode te impactar de alguma forma, sabe? Ele te coloca para pensar não apenas nas decisões dos seus próprios pais, mas também na nossa reação diante delas. Assim como o Paco Roca, eu também gosto demais do Jiro Taniguchi. Eu já li vários mangás dele e sempre fico impressionado não apenas com a beleza do traço, mas principalmente com a qualidade da sua narrativa.
Taniguchi é um mangaka que trata de temáticas sensíveis, tocantes, com bastante frequência, mas sem nunca pesar a mão, sabe? Ele sempre trata disso de maneira sóbria e até reflexiva. Eu que gosto muito de ler, assistir e acompanhar obras da cultura japonesa, percebo que esse tipo de trabalho é muito comum por lá, especialmente quando eu lembro não apenas dos mangás, mas também de cinema e literatura. Por conta disso, eu quero recomendar para vocês um vídeo com 10 sugestões de obras japonesas emocionantes, uma lista composta por livros, filmes e quadrinhos. Antes, se inscreve aqui no canal caso ainda não tenha feito isso, e depois, para conferir, clica no vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!